Gente, vamos começar então o Morning Show desta segunda-feira. Vamos começar a nossa semana porque o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, na manhã de ontem, domingo, após 5 dias de internação para tratar de um quadro de obstrução intestinal. Apesar da permissão para voltar ao trabalho a partir desta segunda-feira, em conversa com jornalistas na saída do hospital, o presidente afirmou que não parou de trabalhar e disse que conversou com ministros ao longo de todo o período de internação. Vini, o que mais que o Bolsonaro disse? Pois é, e ele saiu falando bastante coisa, né? Inclusive a Jovem Pan estava lá, cobriu, né, todo esse pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro. Falou, acho que mais de meia hora sobre diversos assuntos, um deles sobre a CPI da Covid-19, que está em recesso parlamentar, né, Paulo Matias? Mas o Bolsonaro não perdeu a chance de criticar a comissão, de criticar bastante a investigação, negou a existência de um gabinete paralelo e disse que a CPI só tem um objetivo: acabar com o governo dele. Mas aí ele reforçou: eu só saio daqui se Deus quiser. Vamos ver. A CPI daqui fica o tempo todo me acusando de corrupto, ao que eu não comprei, ao que eu não paguei. E quem paga na pontaria é alguém lá do Ministério. É todo dia uma narrativa. É a CPI da cloroquina, do gabinete paralelo. Eu conversar com uma pessoa, agora passa a ser gabinete paralelo. Paralelo, como se eu não tivesse autoridade, tinha que mudar alguém de ministério, mudar. Agora eu tenho que buscar essa solução e não buscar um inferno. Querem derrubar o governo? Eu já disse, só Deus me tira daquela cadeira. Ô Lula. Pois é, só Deus me tira daquela cadeira. Defendeu também bastante o ex-ministro da Saúde, né, o general Eduardo Pazuello, e também falou, Paulo Matias, sobre essa polêmica. A gente já adiantou aqui na semana passada que ia ser realmente uma saia justa aí para o Bolsonaro a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que tinha, né, também o complemento da aprovação do fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. E como que o Bolsonaro iria lidar com isso, porque a gente sabe que a base dele é bastante crítica, né, ao fundão eleitoral. E aí ele falou que alguém botou essa casca de banana, esse jabuti ali na LDO, fazendo uma crítica específica ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, e ele disse também que, na verdade, o Marcelo Ramos atropelou e não botou essa votação em destaque, defendeu os parlamentares que votaram a favor, porque ele, segundo o Bolsonaro, esses parlamentares estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E aí falou que vai buscar um bom final para essa história toda, mas já adiantou que os 6 bilhões de reais ele não vai aprovar, não. Então vamos ver como é que vai ser essa questão. E aí, sobre o que falou o Bolsonaro, né, nós tivemos algumas reações. Sobre a CPI, tivemos o tweet de Renan Calheiros, meio que ironizando a internação do Bolsonaro, dizendo o seguinte, ó: o paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos, não pregou negacionismo, priorizou a ciência e a medicina. Se o paciente tivesse presidido o Brasil na pandemia, centenas de milhares de vidas teriam sido salvas. E o Marcelo Ramos também respondeu o Bolsonaro sobre o fundão. Diz o seguinte, ó: Bolsonaro sabe que está mentindo. O governo dele enviou LDO com fundão eleitoral. Líderes do governo e filhos do Bolsonaro votaram a favor do fundão. Nem votei por estar presidindo a sessão. Presidente, você tem a caneta para vetar. Seja homem, assuma as suas responsabilidades. E para fechar, Paulo Matias, vem aí um novo medicamento. Oba! A Covid-19. Como chama? Eu vou Tentativa. parar um pouquinho para ler aqui, porque ela é mais difícil de falar do que a cloroquina. É a proxalutamida. Não vai fazer sucesso. Impossível Impossível por causa do nome, falar um né? negócio desse. É mais difícil. Só apelidar, É mais difícil mesmo, mas o presidente diz que diversos países do mundo estão estudando esse medicamento, que parece que agora o Brasil vai ser mais um deles. Muito bem, Vini. Vamos por partes aqui. Eu queria chamar o nosso Zé Maria Trindade, grande entendedor e conhecedor da política nacional lá em Brasília, para perguntar sobre o fundão, né, Zé? E queria fazer um raciocínio contigo. Eu vi que o PT vai ampliar o seu fundo eleitoral, caso o presidente sancione esse orçamento, para quase 600 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro
vai sancionar um projeto que permite com que o PT, o seu maior adversário político, tenha mais estrutura ainda na campanha? Mas o aliado dele, o PSL, também vai ser beneficiado, e mais beneficiado é o PT e o PSL, né? Quem parte e reparte fica com a maior parte. E os deputados e senadores que votaram essa lei de distribuição do fundão privilegiaram os partidos que têm maior número de deputados e senadores. E aí, na época, o MDB que organizou isso, né? Era o maior partido. E aí ficou agora os maiores, PT e PSL. São quase 6 bilhões de reais. Mas, além disso, existe ainda 1 bilhão para o fundo partidário, ou seja, 7 bilhões de reais. Olha, Paulo, essa é a LDO. É uma espécie de mapa de como será o orçamento do ano que vem. Não é ainda o orçamento, mas a LDO permite que o orçamento coloque os 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Essa história aí do PT, o partido defende há muito tempo o financiamento público de campanha eleitoral. E o PT vai além, quer exclusivo, ou seja, que durante a campanha eleitoral só sejam gastos dinheiros públicos, dinheiros mesmo, né, públicos, e não iniciativa privada. Esse é um debate que está sendo feito ainda aí na tentativa de mudar a lei eleitoral, procurando financiamento para a campanha eleitoral. O certo é o seguinte, não é só isso, a LDO traz indecências. Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional vai ficar com 12 bilhões de reais no ano que vem. Para se ter uma ideia, né? O déficit chega a 170 bilhões de reais. O salário mínimo, para se ter uma ideia desta LDO, fica em R$ 1.147. Ou seja, há outras indecências. Essa distribuição do dinheiro público, ele prevê ali o judiciário com 44 bilhões de reais. Isso aí são gastos definidos para cada poder. Ou seja, o Congresso é mais caro do que 2 fundões eleitorais. Muito bem, mas José, segundo esse seu raciocínio, então, se o presidente da República sancionar a lei com o fundo eleitoral da maneira como está, significa que o presidente estaria indo para o PSL? Não, é o seguinte, se ele sancionar, ainda resta um debate no orçamento, porque a LDO ela é autorizativa, só pode 6 bilhões. O orçamento 2022, que será enviado ao Congresso em agosto, é que vai votar e decidir se ficam os 6 bilhões, 5,7 bilhões ou não. Agora, o dinheiro ele é dividido entre os partidos políticos com maior número de deputados, senadores e representações. E esses partidos são PT e PSL. É a grande bolada. Então, ficaria com os dois. O PSL vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro também. Agora, é difícil para o presidente, porque se ele vetar, não fica nada para a campanha eleitoral. Isso é impossível, fazer uma campanha eleitoral sem recursos. Então, ou ele veta ou deixa, ele não pode modificar. Esse raciocínio que você fez é exatamente isso que eu estava tentando fazer agora, Zé, porque não faria sentido, se o PSL não fosse minimamente um aliado do presidente da República, ele sancionar o fundão eleitoral com esse aumento aí de mais de 1 bilhão de reais somente para 2 partidos, como é o caso do PSL e do PT. Joel Pinheiro da Fonseca, já que você voltou, eu quero saber, o presidente da República vai vetar o fundão? Bom dia para todos aqui, de volta as minhas opiniões. Olha, os partidos aliados ao Bolsonaro tinham total liberdade de votar não nessa LDO, de votar contra. Foi o que fez, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo, para mim, manteve a coerência. Falou, olha, nós somos radicalmente contra essa maneira de financiar eleições. Esse fundão de 6 bilhões de reais para os partidos é uma indecência, vamos votar contra. A base aliada, os deputados mais bolsonaristas votaram a favor. Votaram a favor com uma desculpa de que a gente achou que ia poder votar contra depois, estaturaram. Isso é simplesmente mentira, né, gente? É mentira porque interessa ao governo apoiar essa LDO, que agrada, sim, a sua base de apoio no Congresso. E é essencial para o governo ter uma base de apoio do Congresso. O Zé Maria falou tudo. Agora, o presidente não pode mudar isso. Não é mais o caso de falar em outros valores para o fundão eleitoral, como deveria ser a discussão. Tá? A discussão deveria ser de outros valores. Agora já não cabe mais isso. Cabe vetar, ou seja, deixar zero ou aprovar. R$0 para a campanha eleitoral do ano que vem é que não vai acontecer, né? Então, a gente já pode prever que isso será aprovado, e aprovado sim com a anuência do governo, que foi quem colocou
esse projeto, essa LDO, para votação. Então, é o que a gente vai ver, sim. Vai ter aprovação do fundão eleitoral. E eu digo mais. Eu discordo, por exemplo, do Partido Novo quando ele quer só financiamento privado para as eleições. Acho que só financiamento privado é um erro também, porque beneficia muito quem é mais rico, quem tem os associados mais ricos. Aí vai ter muito mais dinheiro. Eu acho que tem que ser mantido com financiamento em parte público e em parte com doações individuais, como o que estava valendo até agora. Eu defenderia até mais limites nas doações dos muito ricos, para não poder desbalancear tanto. Mas o que era importante? Você mantém uma parte do financiamento público? Ok. Mas esse financiamento público não tem que aumentar. Tem que diminuir. Tem que ser reduzido. A campanha no Brasil já é caríssima, são campanhas multimilionárias, não precisa de tudo isso. Financiamento público, sim, mas com menos, não com mais do que a gente já fazia. A gente está caminhando na direção contrária. Ô Joel, se a gente fizer um raciocínio bem rápido assim e de fácil compreensão, nós tivemos as eleições municipais que nós temos uma quantidade muito maior de candidatos, porque nós temos mais de 5 mil municípios, candidatura a vereador, candidatura a prefeito, e não teve esse valor, né? Exato, são muito mais candidatos. Você tem o argumento de que, ok, mas são campanhas locais no município, mas hoje em dia, com a internet, você barateou muito chegar com a sua campanha mais longe. Então, além de tudo, o avanço tecnológico, ele dá mais motivos para a gente baratear as campanhas eleitorais e não encarecê-las. Então, é um retrocesso total que a gente está vendo aí, mais dinheiro para os partidos se locupletarem e corremos um risco também. Com as manobras que estão acontecendo no Congresso, a gente corre o risco da cláusula de barreira deixar de funcionar. Essa cláusula é essencial, porque ela diz, se é o partido nanico, não elegeu quase ninguém, você não vai ganhar dinheiro público, amigo. Você não vai ganhar tempo de TV. Isso é o mínimo. E a gente está correndo o risco de ter um retrocesso aí também, o que reduziria, a cláusula de barreira, ela reduziria o número de partidos, acabaria com esse caos que é o Congresso hoje em dia, que é quase ingovernável. Infelizmente, isso também está correndo risco aí. A gente precisa ter oposição aí. Sim, eu gostaria de ver o presidente vetar, embora eu saiba que esse fundão vai acontecer, porque zero não vai ser o valor, concorda? Agora, a gente precisa ter movimento, a gente precisa tratar isso, tratar as leis eleitorais do país, as regras eleitorais de coligação, de barreira, como prioridade. Porque elas estão por trás do caos e da impossibilidade de qualquer governo, não só do Bolsonaro, de governar o país. Agora, tem um ponto interessante que está sendo discutido em Brasília, que é o retorno não, né? Que é a aquisição do sistema distritão de votação, né? Que é diferente do proporcional que a gente tem hoje. O distritão, para quem não sabe, são os mais votados. Então, os 90 mais votados aqui em São Paulo, no caso, estariam eleitos. Isso talvez passe, hein? Adrilho Jorge, seu comentário. Eu acho o seguinte, eu endosso quase tudo que o Joel falou, porque eventualmente você tem um congresso espúrio defendendo os próprios interesses narcísicos. Eu só inverto exatamente que isso seria um interesse direto do governo. Os partidos aliados do governo não comandam uma ordem específica do presidente. É o contrário. Por esse semi-parlamentarismo espúrio que a gente vive, é o presidente que fica à mercê dos interesses narcísicos, não só dos congressistas que aprovam um fundão eleitoral gigantesco, mas, como o Zé bem disse, de interesses econômicos de um judiciário, de todo o legislativo, ou seja, esses interesses dessa LDO que inverte o orçamento público para interesses narcísicos é exatamente um sintoma de um semi-parlamentarismo espúrio que coloca o poder, principalmente, no legislativo e no judiciário. O presidente vira quase que um servo, um lacaio, um cativo desses dois poderes que se sobrepõem e que são votados pelas pessoas como se fossem poderes aduaneiros ao presidente, quando não é. O edital do Estadão de hoje pede semipresidencialismo no Brasil. Pois é, a gente já vive um semipresidencialismo na prática. O editorial do Estadão quer simplesmente tolher mais ainda os poderes do presidente. E aí o presidente, como qualquer outro presidente, fica com a faca no pescoço. Se ele não aprova, ele perde em grande medida a possibilidade de governabilidade. Então ele tem que endossar, ele é obrigado a endossar essa excrescência. Agora, eu não queria deixar de comentar também que o presidente tem uma alta, mas a doença maior é a do espírito da mídia e a do espírito de um tipo de poder espúrio de político que quer falar que o Pazuello quis vender vacinas ao triplo do preço, numa negociação escusa, querendo algum tipo de propina, sendo que a reunião foi gravada.
absolutamente ratificada, todo o ministério, qualquer pasta do governo faz negociações e o fato é que Mas ele disse na CPI que não participava desse tipo de negociação. Ele pode ter mentido. Eventualmente é uma mentira. É uma mentira de um ministro que tropeçou numa casca de banana. Agora, dizer que o governo quer propina, o governo quer superfaturar vacina, sendo que existem uma miríade de negociações para estabelecer um tipo de vacinação mais eficaz, mais justa. Dizer que o governo quer propina, sendo que a gente faz a quarta maior vacinação do mundo, sendo que as vacinas estão aí, Ainda compradas a preço justo, e dizer que, por isso, pela intenção da possibilidade do que poderia ter sido, o governo é corrupto, a gente está inaugurando um sistema de corrupção do que poderia ter sido e não foi. Ou seja, tá virando uma esquizofrenia. Só lembrar uma coisa, pelo direito brasileiro, solicitar para si a vantagem já consuma o crime da corrupção. Mas ele não solicitou, querido, ele fez uma negociação a portas abertas. Calma, o que eu estou dizendo é, o fato de não ter havido pagamento em si não prova que não houve corrupção. E que essa negociação estava com o preço 3 vezes mais do que o Instituto Butantan estava negociando a Coronavac. Negociações, de alguma forma, de mas toda forma. Mas mostra uma certa incompetência, né, do Ministério. Levanta suspeita. Tem uma vacina aqui do Instituto. Calma, não é prova de corrupção ainda. Isso não é prova de corrupção. Comercializada por um valor, o cara vai buscar de um levanta outro. Levanta suspeitas. Vamos falar em linguagem popular. O governo sentou com um PM para negociar vacinas. Levanta suspeita. Foi um funcionário de segundo escalão do Ministério da Saúde. Se chega um cara para negociar com você, você acha que o sujeito é picareta, você negocia, você senta. Aí você vai dizer, você é picareta, você some daqui. Não, você senta com a pessoa, você escuta a pessoa, você tira foto com a pessoa. Isso não quer dizer que você está endossando o que a pessoa... Negociações... Se foi só isso, não teve corrupção. Mas é lógico que foi só isso, não houve compra, João. Não houve compra. Vamos ver como é que foi a negociação com a Covaxin. A Covaxin houve... Mas na mídia é vendido como se fosse uma corrupção consumada. Isso aqui é absurdo. Meu ponto é esse. Para a corrupção se consumar, o pagamento não precisa ter sido feito. Eu sei, Joel, mas negociações são feitas em qualquer âmbito, em qualquer pasta do governo. O fato é que não foi concretizado. Deixa eu passar a bola para o nosso Zé Maria Trindade, que ele quer falar. Fala, Zé. Olha, o ministro aqui, nós temos que desmistificar isso. O ministro, ele fica muito com a agenda política. Recebe deputados, senadores, representantes de setores, né? E o segundo no ministério, o secretário executivo, é que pega ali a parte de administração e que divide em cada setor. O então ministro Eduardo Pazuello não negociou vacinas. Ele apenas recebeu pessoas indicadas que poderiam ser representantes de laboratório. Quando ele descobriu que não seriam, mandou, não é ele que negociava, mas mandou cortar qualquer tipo de negociação. A agenda foi marcada oficialmente e filmada. Aquele não é um filme secreto, não é nada disso. É um filme feito pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Ministério. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, negociações escusas assim, propina, elas são feitas dentro da piscina e pelado, sem risco de gravação. Zé, só uma última pergunta para você, Zé. Você acha que passa o distritão que eu mencionei aqui em Brasília? Não deve passar, não. Eu estou sentindo muita resistência. Conversei com vários setores, inclusive do PT, que dizem o seguinte: isso aí privilegia quem está no poder e há uma tendência de privilegiar sempre quem está no poder, né? Porque ele fica dono do distrito e com mais chances de eleição. Além disso, há uma dificuldade para levar dinheiro de forma democrática a todos os candidatos, ou seja, quem domina um partido político, domina o distrito, vai se perpetuar na política. A tendência é que não seja aprovado.